Olá, gente, estamos de volta de novo, né? Que coisa boa poder continuar estudando, dando sequência, se preparando. Daqui a pouco a prova tá por aí chegando e a gente tem que estar seguro, tá bom? Então eu estou acreditando que tá todo mundo ligado, conectado, pensando no Enem, procurando aquelas leituras que eu sugeri na última aula, olhar a vida de forma diferente, olhar o cotidiano, buscar interpretar esse cotidiano que está fora de sala de aula, dos livros didáticos, observar a realidade. O olhar tem que mudar, tá bom? Hoje o nosso olhar, já que eu estou falando tanto de olhar e o olhar é tão importante, hoje o nosso olhar vai para a história da língua portuguesa. Que coisa é essa? Mágica, cheia de cultura, envolvente, que se chama língua portuguesa. E é importante a gente conversar um pouco sobre isso mesmo, viu? Porque tem muita gente que pensa que português é essa coisa chata de estudar, quando se usa crase, quando se acentua uma oxítona, ou então quando se classifica uma oração de coordenada ou subordinada, não. Em torno da língua portuguesa, gente, se ergue uma história linda, cheia de encantos e de encontros e de desencontros, né? O grande historiador fala da língua portuguesa de uma forma muito interessante, né? No livro O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro diz que o povo brasileiro é o encontro de gente desencontrada. Só que na hora em que muita gente desencontrada se encontram também culturas, valores, crenças, raças. E aí a língua portuguesa se tornou essa coisa linda que a gente chama de mosaico, ok? Então o convite hoje é para que a gente estude um pouco dessa história da língua portuguesa. Esse é o tema da nossa aula de hoje, a história da língua portuguesa. Uma viagem diacrônica, ou seja, ao longo do tempo, a respeito dessa fusão, desses encontros. Foram encontrados índios, os portugueses chegam, depois vêm os africanos, e vêm espanhóis, holandeses, franceses, italianos. Eu gosto muito, gente, de falar um pouco dessa história da língua portuguesa quando a gente fala de cardápio, de comida no Brasil. Nos restaurantes é comum que a gente encontre pessoas que põem em seu prato uma mistura que tem um pouco, às vezes, de caruru, mas tem lá um pedacinho de lasanha. Imagine. O caruru vem da cultura africana. A lasanha já é italiana. Daqui a pouco a gente passa pela McDonald's e pede um cheeseburger, que já é americano. E por aí a gente vai, caminhando pela culinária, só que a gente não percebe o quanto essa culinária é produto dessa reunião de tantos elementos. Então, o nosso trabalho hoje é falar um pouco da língua portuguesa, é falar um pouco desse histórico. E aí, eu queria que você observasse esse slide. No slide, a gente começa conversando exatamente sobre os países que compõem essa comunidade da língua portuguesa, né? A conhecida como CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Hoje, o português no mundo possui nada mais, nada menos do que 280 milhões de falantes, sendo que o maior país da língua portuguesa é esse aqui, é o seu país, é esse lugar lindo chamado Brasil. É a quinta língua, gente, mais falada no mundo pela quantidade de falantes. Embora, por exemplo, o inglês seja a língua universal, o português é uma língua muito falada porque há países com muitos habitantes, como é o caso do Brasil. Chegou à América Latina a partir de quê? Como é que a língua portuguesa chegou à América Latina? Aí a gente vai falar um pouquinho dessa história, não é? A história mesmo, a história do Brasil. Através das grandes navegações. Em que ano Cabral chega ao Brasil? Não é necessariamente descobrimento, não se descobre o que já estava descoberto. Essa terra tinha um dono. Os portugueses, pelo processo das grandes navegações, chegam ao Brasil em 1500, finalzinho do século XV, já que 1500 ainda faz parte do século XV, e início do século XVI.
No Brasil, gente, o português foi oficializado no ano de 1654. O que é oficializar? Oficializar, grosso modo, numa linguagem bem simples e popular, é bater o martelo. É dizer, a partir deste momento, a língua oficial desta terra é o português. Ô, Paulo, e antes disso? Antes disso, havia um aglomerado de dialetos indígenas, mais os dialetos trazidos de Portugal. E hoje ela é considerada a sexta língua mais importante para os negócios. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Eu gostaria de conversar com você sobre essa chamada da importância da língua portuguesa para os negócios. Hoje a gente vem percebendo, gente, com muita evidência, que o mandarim vem criando uma importância muito grande. Por quê? Porque o mandarim está na China, o crescimento econômico do chinês faz com que o chinês, como idioma, tenha também crescido absurdamente. Então, o português, com a questão do Mercosul, não é? Esse bloco, esses pactos econômicos, termina tendo uma importância muito grande. E isso é um diálogo entre disciplinas diferentes. Então, o português é o quinto idioma mais falado do mundo e, em importância econômica, ele é considerado o sexto. Claro, óbvio, isso é muito importante falar com você. É muito importante que você entenda que quando o português chegou lá em 1500, ele vai sofrendo transformações. Perceba uma coisa, se você é brasileiro e começa a paquerar, namorar e casa com um europeu, no momento em que vocês dois se encontram, vocês não estão se encontrando apenas como corpos, como pessoas, vocês estão se encontrando com tudo que está em torno de vocês. É a sua cultura, é o seu valor, é a sua religiosidade, é a arte. Então, eu sou brasileira, começo a namorar um europeu, minha cultura, a minha história cultural se encontra com a história cultural dele. E, possivelmente, o nosso filho vai ter uma influência dessa cultura brasileira e dessa cultura europeia. Então, o brasileiro, de uma forma geral, teve no seu idioma um ponto importantíssimo de formação cultural. E aí nós vamos para o próximo slide. O próximo slide trabalha exatamente com esses países. Paula, quais são esses países? Quem é que forma essa comunidade? Primeiro, aqui na América, o Brasil, o maior país de língua portuguesa do mundo. Na África, nós temos Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe são duas ilhas que constituem um só país. Vamos entender que o português é falado na África, porque antes de chegar ao Brasil, os portugueses contornaram a África na busca pelo caminho marítimo para as Índias. E eles foram colonizando alguns países africanos. Na Ásia, Macau e Goa falam a língua portuguesa. Na Oceania, Timor-Leste. Há ilhas atlânticas que são próximas da costa africana, Açores e Madeira. E na Europa, o português está em Portugal. Inclusive, o nome língua portuguesa vem exatamente do fato de Portugal ter exportado a língua portuguesa, globalizado, para usar um vocabulário mais atualizado, né? Então, Portugal globalizou a língua portuguesa. Só que nossa história é diferente da história de Portugal. De modo que, e isso também é importante conversar com você de uma forma muito séria, você tem que priorizar isso. Portugal é um país que tem língua portuguesa diferente da do Brasil. Porque as histórias são diferentes. A história do português do Brasil é diferente da história do português de Portugal. Portugal, gente, é um país mais tradicional. As mudanças linguísticas em Portugal são mais lentas. As mudanças linguísticas no Brasil são mais rápidas. Por quê? Porque nós tivemos muitas fusões étnicas. Nós tivemos muitas fusões raciais. Lembre aí da minha paquera, do meu namoro com o europeu.
O Brasil recebeu muitos imigrantes. O Brasil teve muito encontro no seio de seu território. Desses encontros, a língua foi sendo acrescentada e diferenciada. Eu gosto de uma frase que diz assim: o Brasil é único, é singular, porque ele é plural. O Brasil, por ser tão diverso, é um país único no mundo. E isso está na linguagem. Nós temos linguagens diferentes. Se você for mineiro, você tem um jeito de falar. Eu sou baiana, eu tenho um jeito de falar. Aposto que você nem percebeu que eu sou baiana. Meu sotaque é completamente diferente da Bahia. Você percebe que eu sou baiana na minha forma de falar. Se você for carioca, você vai ser diferente de falar. Se você for paulista, você vai ter um sotaque diferente. Na Bahia, nós dizemos na moral ou... tem uma expressãozinha na Bahia que é muito interessante, que quando você quer dizer não, você diz aonde? Aonde para todo mundo é em que lugar? Lá na Bahia é não. Você não está estudando, hein, menino? Oxente, minha mãe, na moral, aonde? Então muda. A linguagem no Brasil é diferente. As formas que nós temos de falar são diferentes. Cada estado tem a sua individualidade, uma palavra que tem aparecido, idiosincrasia, não é? Então, nós não temos falares iguais. Em acordo ortográfico, na aula de acordo ortográfico, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Bom, vamos voltar então para o slide. Quando a gente está falando dessas questões todas, nós nos voltamos para as situações de cada país. Então, no slide seguinte, nós vamos mostrar para você esse português brasileiro. Como é o português brasileiro? O português europeu tem uma forma diferente do português brasileiro. Por quê? Pela série de fatores que nós já demonstramos para vocês. Aí o histórico, a história do Brasil é diferente. Então, essa forma complexa se deu a partir de quê? Isso é importante para você saber. A língua do colonizador e, portanto, o poder que ela representa, o prestígio. Então, o português do Brasil foi diferente por causa disso. Mas vem as numerosas línguas indígenas brasileiras que vão fundir com a língua do colonizador. Então, mesmo a língua do colonizador representando maior poder e prestígio, as línguas que havia no Brasil terminaram fazendo uma fusão. E ainda vem as línguas africanas, porque os negros africanos vinham para ser escravizados. Então, eles vinham dos mais diferentes pontos da África. O tráfico negreiro, a que a gente faz referência aí no seu slide, fez com que se trouxesse para o Brasil uma carga muito grande de cultura e de fala. São muitos falares. Então, o tráfico que foi oficial de 1549 a 1830 trouxe muito uma interferência na fala, no português do Brasil. E, finalmente, nós temos o processo de migração. Muitos imigrantes vieram, muitas línguas vieram juntos, muitas formas, muitos falares, muita linguagem entrou no Brasil a partir do processo migratório, principalmente nos meados do século XIX. Então, quando nós entramos nesses aspectos, nós percebemos que a língua portuguesa não pode ser igual às outras línguas. Nós percebemos que a língua portuguesa tem que ser diferenciada. Nós percebemos que o português do Brasil tem um histórico diferente. E ainda falando nisso, no próximo slide, a gente vai perceber exatamente esse português brasileiro. Há expressões que mudaram. Então, houve uma expansão do português, houve uma modificação e algumas mudanças são claras. Por exemplo, você aparece no Brasil, o agente aparece no Brasil e se você for a Portugal, se você visitar a Europa, e eu espero que você visite, é um lugar lindo, de cultura variada, você vai perceber que lá se usa o tu podes, tu queres, tu vais. Aqui nós usamos o você. Lá se usa o nós, aqui nós usamos muito o agente, inclusive na aula. Eu uso muito o agente para simplificar o seu entendimento. Então, o você e o agente são utilizados como pronomes pessoais, conforme está dito aí. E com a redução do uso do tu e do vós,
A terceira pessoa verbal é diferente que a gente usa aqui da que se usa em Portugal. Em Portugal, o vós ainda existe, ainda persiste. Aqui no Brasil, o vós é peça de museu. Poucos textos trabalham com a expressão do pronome pessoal do caso reto, vós. Como consequência disso, nós vamos ter mudanças. No próximo slide, a gente está exatamente fazendo referência a isso. Olha o que aconteceu com o português do Brasil nesse encontro. A realidade é que as divisões dialetais no Brasil são menos geográficas que socioculturais, ou seja, não é a questão geográfica, é a questão cultural, é a questão social. Foi um encontro dessa multidão, não foi o fato de aqui ser Brasil e lá ser Portugal que determinou a mudança do português daqui em relação ao de lá. Foram os encontros, foram as transformações socioculturais, continuando as diferenças na maneira de falar são maiores num determinado lugar entre um homem culto e o vizinho analfabeto, que é entre dois brasileiros do mesmo nível cultural, originários de duas regiões distantes uma da outra. Eu queria bater um papo com você em relação a isso. Eu queria conversar com você. Aqui uma conversa de pé de orelha entre nós dois. Isso é muito importante. Eu vou estar, preste atenção no que eu vou lhe dizer, eu vou olhar no seu olho para lhe dizer isso. Se eu tiver um vizinho analfabeto, nossa distância é muito maior do que se eu, professora de língua portuguesa, estiver a quilômetros de distância de uma outra pessoa que seja professora de português. Há aí uma lacuna sociocultural muito grande. Há aí um abismo que separa Paula, professora, do vizinho analfabeto. Porque quando o meu vizinho analfabeto fala, na linguagem dele, ele determina, eu não frequentei a escola, eu não tenho a mesma condição de crescer que aquele que frequentou a escola tem. Eu não tenho prestígio social. Quem estuda isso, gente, é a sociolinguística. Eu brinco muito assim, linguagem diz muito sobre você. A metade do homem é ele, a outra metade é como ele se expressa, é o que ele diz, é como ele diz, o que ele está dizendo. Você, eu chamo isso de metonímia, é a parte pelo todo. Na fala de alguém, você determina quem ela é, qual o projeto dela em relação à sociedade. A maneira como você fala diz muito a seu respeito. Então, o que se fala aí no slide é exatamente isso. Há um abismo social produto exatamente do grau de instrução e da forma como as pessoas falam, ok? Então, voltando para o slide, voltando a falar sobre isso, nós temos essa realidade circunscrita na fala, na realidade linguística, segundo o próprio Paul Tessier. Falando dessas questões, né? Entrando, então, no próximo slide, a gente conversa sobre esse português. E eu vou indicar para você um filme muito interessante chamado Língua, Vidas em Português, que faz um documentário, um apanhado a respeito da língua portuguesa em diferentes lugares do mundo. Angola, Moçambique, Brasil, Portugal. E você vai ver que até a forma de falar, de pronunciar as palavras é diferente. O português de Angola é muito claro. O português de Portugal, nem todo falante de língua portuguesa entende, porque é muito rápido. Ele fala com uma rapidez muito grande, não dá para você entender absolutamente nada se você não estiver acostumado àquele lá. Então, não dá para você, sendo brasileiro, se acostumar facilmente com falar de Portugal, até porque tem palavras lá que não equivalem semanticamente, ou seja, quanto ao sentido, as palavras daqui. E uma outra indicação é o filme Caramuru. Esse filme Caramuru é um filho do cinema brasileiro e, de uma forma muito bem-humorada, fala do encontro de portugueses e indígenas. Muito interessante para você perceber o encontro das palavras na língua portuguesa a partir dos falantes. Então, o Diogo Álvares é diferente da Índia, Paraguaçu, não é? Então, eles vão se encontrar e eles vão falar da língua portuguesa em determinados momentos e em como é difícil essa compreensão. Uma prova, gente, de que esse assunto é muito importante para o Enem foi essa questão retirada de uma das provas do Enem, entre ideia e tecnologia.
O grande conceito por trás do Museu da Língua Portuguesa é apresentar o idioma como algo vivo e fundamental para o entendimento do que é ser brasileiro. Se nada nos define com clareza a forma como falamos o português nas mais diversas situações cotidianas, é talvez a melhor expressão da brasilidade. O texto expõe uma reflexão acerca da língua portuguesa, ressaltando para o leitor a inauguração do museu e o grande investimento em cultura no país. Ninguém nem se refere ao investimento. Importância da língua para a construção da identidade nacional, não se relaciona a importância da língua com a identidade nacional. A afetividade tão comum ao brasileiro retratada através da língua, a afetividade não é algo que aparece no texto. A relação entre o idioma e as políticas públicas na área da cultura também não se fala das políticas públicas na área da cultura. A diversidade étnica e linguística existente no território nacional. Observe que, através da leitura do texto, isso fica evidente que a língua é fundamental para a construção da identidade nacional, inclusive quando se afirma que o grande conceito por trás do Museu de Língua Portuguesa é apresentar o idioma como algo vivo e fundamental para o entendimento do que é ser brasileiro. Ok? Então, essa questão foi exatamente para nós termos a noção clara de que isso é um assunto importante. Então, precisamos, além de saber as regras da gramática normativa, a saber escrever, também conhecermos a história da língua e como essa história interfere na identidade do povo brasileiro. Ok? Ao final, tem um resumo com os principais tópicos da nossa aula e eu sei que sua persistência e sua resistência estão lá em cima e que nós estamos no caminho certo. Bons estudos e até a próxima.